Segunda Crônicas 18, de 1 a 3. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote de Gileade? Respondeu-lhe Josafá: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo. Iremos contigo a peleja. Senhor, nessa manhã nós queremos entregar essa palavra nas tuas mãos, Senhor, pedindo ao Pai para que o Senhor derrame da tua unção sobre nós, Senhor, da realidade que vem de ti mesmo, Senhor, como nós necessitamos, Senhor, de sermos abençoados pelo Senhor. Que seja o Senhor a falar, Senhor, e que o Senhor abra os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, Senhor. Nos unja, nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Há tempo atrás eu tinha começado um estudo sobre Josafá e ele ficou pelo caminho, mas a gente retoma. E naquele contexto, eu não vou, pelo avançar das horas, fazer uma recapitulação, mas nós tínhamos recuado até os reis anteriores para iniciar, então, a história a partir de Josafá. Lembrando que Josafá é a quarta geração após Salomão, e ele, então, a gente está trabalhando a figura de Josafá como um paralelo da igreja, e na outra ponta, a figura de Jeroboão e Roboão como um paralelo do mundo. E naquele contexto eu havia lembrado os irmãos que a Bíblia, durante um bom trecho no livro de Crônicas e Reis, a gente vai ver a narrativa de que, ao fazer menção de iniquidade, tanto Jeroboão quanto Acabe, eles se tornaram referência. E Acabe, que foi rei após Jeroboão, não exatamente na sequência, a Bíblia fala que, quando faz menção a ele, fala, não bastasse ele praticar os atos de Jeroboão, ele excedeu ainda. Então, a gente está trabalhando com essa referência de iniquidade. E o que eles fizeram, então, que a gente pode considerar como esse reflexo, essa figura que vai simbolizar aqui, para o que a gente gostaria de trazer, essa relação com o mundo. 4 características encontradas em ambos, elas são totalmente opostas àquilo que o Senhor tinha por interesse de alguém que estivesse à frente de uma nação, e principalmente quando a gente trabalha com um paralelo, igreja e mundo. E então, nessas 4 características, e aqui recortada para a figura de Jeroboão e Acabe, a gente vai encontrar a oposição, perseguição. Eles usaram de estratégias pessoais para conduzir algo que lhes foi confiado, e a prática daquela palavrinha que a gente falou da outra vez, que é o do verossímil, que é uma mentira como verdade. Então, a partir dessas 4 considerações, a gente, então, retrata-os como um símbolo do mundo, e a partir de agora, então, a gente fala de Josafá como um paralelo com a igreja. Lembrando que Josafá, ele era filho do rei Asa, E a Bíblia menciona o rei Asa como alguém que tinha um coração perfeito para o Senhor. Lá em 2 Crônicas 16, de 1 a 5, desculpa, antes desse, 2 Crônicas 14, de 11 a 13. Queria que os irmãos abrissem.
Segundo Crônicas 14, de 11 a 13. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. O rei Asa, então, ele era o pai de Josafá. E no período em que ele era rei, os etíopes subiram, né, contra a nação de Judá, e ele tinha um exército que era quase a metade do exército dos etíopes, e por essa razão, então, ele entrega essa batalha diante do Senhor. E o Senhor, ele, de fato, ele deu o livramento, né? Era quase que para cada soldado de Judá, haviam 2 do exército inimigo. E o Senhor, então, dá o livramento. Mas é importante que a gente perceba como que o rei Asa, ele clama, como que ele coloca o coração dele diante do Senhor, e como que ele nos lembra que o Senhor é que estava diante daquela batalha. Na dependência dele, então, ele vai contra um exército, pelo menos numericamente, muito superior a ele. E o Senhor deu a vitória. Se quiserem depois seguir na leitura, vocês vão ver como termina. Bom, mas aqui a gente, então, volta, porque o nosso foco é com o paralelo com a igreja. E a Bíblia menciona 99 vezes, se eu não estiver enganado, a palavra aliança. Aliança. E os nossos olhos, então, a partir de agora, eu convido todo mundo a voltar para a figura de uma aliança. Todo mundo sabe o que é uma aliança. E Josafá, então, desculpa, quando eu errar, lembra. Atenção. Agora eu estou falando de Asa. O rei Asa, pai de Josafá, ele que tinha esse coração, segundo a palavra, perfeito para o Senhor, ele faz uma declaração pública de que o Senhor é Deus, de que ele estava confiando, entregou e o Senhor deu a vitória. E vai passando todo o tempo do reinado dele, o Senhor trouxe prosperidade ao reino, muitas vitórias. E quando ele chegou no 36º ano do reinado, ele reinou por 41 anos. 36º ano, 26 anos depois dessa batalha, aproximadamente, com os etíopes, ele fica diante do primeiro registro negativo contra a figura dele. O rei Asa, então, faz uma aliança com o mundo. E é a primeira aliança indevida que ele faz. Então, vamos lá. Em 2 Crônicas 16, de 1 a 5. Se não quiserem abrir, eu vou ler. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. A cidade de Ramá, ela fica num ponto que faz uma comunicação com Jerusalém, que é onde todos se reuniam para fazer adoração e orar ao Senhor. E ali era um caminho, uma posição geográfica bastante favorável para quem estava no norte vir em adorar o Senhor. O rei Baasa, lembrando que nesse período o reino de Israel está dividido, né, entre Judá e Benjamim e as outras 10 tribos. Então, o símbolo da iniquidade, aquelas 4 características que eu falei, a gente começa a ver o desdobramento delas ao longo do tempo. A nação de Israel, que ficou separada, ela se tornou idólatra, descrente, distante do Senhor. O registro da Bíblia traz para a gente que todos os sacerdotes, profetas, estavam descendo para vir para Judá, para o reino, né, do sul, e para ali, então, continuar servindo ao Senhor e permanecer no Senhor.
Ali, então, teve todo o prosperar, né, da idolatria no Reino do Norte, né, em Israel, e a figura de Baal cada vez mais assentou lugar no coração e na mente do povo de Israel, a ponto deles esquecerem dos grandes feitos do Senhor. Então, essa aliança que começou lá atrás, ela tem, ao longo do tempo, se engrandecido e cada vez trazendo e somado mais iniquidade contra o Senhor, devido ao coração de idolatria do povo de Israel. Quando o reino foi dividido, a Bíblia menciona que aquilo foi realizado porque o Senhor falou para Salomão que ele deveria ter o coração, né? Por 2 vezes o Senhor apareceu a Salomão e falou que ele deveria ter o coração íntegro do Senhor. E a Bíblia fala que, sendo Salomão velho, ele começou a adorar os deuses. Deuses das mulheres das quais ele havia tomado, e que o Senhor já havia dito que não deveria ter nenhuma união com aquele povo, porque ele seria um espinho na carne para sempre. E a gente vê o resultado nesse tempo. Parte do que a gente vê de guerras hoje, quando a gente recua na palavra, a gente sabe a origem daquilo, né? Voltando, então, Asa, ele faz essa aliança, e essa aliança, ela traz, então, uma situação em que ele tira os olhos da pessoa, do Deus dele, né, do nosso Deus, e foca os olhos no mundo. Ele foca os olhos no socorro do mundo. E como que a gente pode ver isso? Como eu estava falando, Ramá, então, está nessa posição. Ela era uma posição extremamente estratégica. Ali estava sendo, então, o rei Baasa, que governava Israel, ele falou assim, vamos impedir que o povo continue a descer para louvar o Senhor. Então, vamos construir uma fortaleza, que vamos fortificar, impedir que as pessoas tenham esse acesso. Então, oposição ao Senhor, né? Ele edifica começa a edificar essa cidade. O rei Asa, então, que tinha o coração íntegro com o Senhor, ele pede ajuda para o rei da Síria. Ele pede socorro para o rei da Síria. Mas lembra do que foi lido um pouco antes? Num contexto em que o exército era o dobro contra os etíopes, o Senhor tinha dado o livramento para Asa. E agora, como que 26 anos depois, parece que ele esqueceu disso. E isso tem relação conosco, na nossa caminhada com o Senhor. Isso tem relação com a igreja hoje. Esse desidratar da fé, essa perda de fôlego ao longo do caminho. E Asa, então, faz essa aliança, e aí vem o profeta. Quando a gente continua no capítulo 16, a partir do versículo 7, segundo Crônicas 16, a partir do 7, ele vai ser advertido, então, pelo profeta Hanani. Então, vamos lá. Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse, porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Como eu disse, então, Asa tira os olhos do Senhor e volta os olhos para o socorro do mundo. Essa primeira aliança indevida dele vai custar a retirada da mão do Senhor, que havia trazendo paz sobre o reino dele, né, o reino de Judá, e desse tempo em diante, até o fim, ele vai ter guerras. E o que ele faz? Quando ele ouve essa palavra do profeta, ele pega Hanani, a sequência do versículo fala que ele prende
prende no tronco, manda para o cárcere e prende no tronco. Porque se enfurecera contra ele. E por causa disso, e na mesma ocasião também começou a oprimir alguns do povo. Então a gente vê que o pecado dele, de desviar os olhos do Senhor e voltar os olhos para o mundo, socorro, entendendo que ele teria resposta para os anseios dele no mundo, ele prende um profeta e começa a exercer tirania contra o povo. Contra o povo. E aqui, então, a gente precisa lembrar de um detalhe importante que é que quando o Senhor, né, ele lá no Novo Testamento a gente vai ter olhando para Cristo, né? Olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. A nossa caminhada com o Senhor, ela tem um foco, que é o Senhor. Quando nossos olhos desviam, a gente olha para o problema instalado. O problema instalado do mundo, ele é convidativo para a gente empreender soluções a partir de nós. As nossas ações, elas desfocam então da cruz, elas desfocam do Senhor e volta para a solução para o mundo. E essa relação, ela não ficou presa nesse contexto. Ela está aqui dentro da nossa realidade. Na igreja do século XXI. Entre os cristãos. Entre nós. Então a gente precisa lembrar que quando os olhos saem do Senhor, ela vai voltar para o mundo. Os nossos olhos vão para o mundo. E o mundo, ele exige respostas. Só que a atração nossa com o mundo, pela nossa origem caída, ela pode redundar nas nossas ações como resposta para aquela situação. Ainda que seja por um motivo legítimo. Quando Asa estava tentando pedir o socorro, era por uma situação legítima. Era por uma situação que ele não queria que o povo fosse impedido de vir louvar o Senhor. Mas uma atitude legítima foi utilizado os meios dos quais não era que o Senhor tinha interesse. E percebe que na nossa caminhada, ainda que com desejo de agradar ao Senhor, na caminhada da igreja, ainda que com desejo de fazer a vontade do Senhor, quando a gente coloca as nossas ações como sendo estratégias para solucionar algo, a gente pode desagradar e ir totalmente contrário ao que o Senhor tem de interesse. Também nesse trecho, né, que eu acabei de ler, então, que era do 2 Crônicas 16, de 7 a 9, a gente vê, então, por fim, que Asa ele preferiu confiar a vitória dele, o livramento, nas mãos dos homens. E mais adiante, já no fim da vida, a Bíblia fala lá também no 16, mas já para o final, que ele teve uma doença nos pés e ele resolveu confiar nos médicos. Então, esse é o segundo grande erro de Asa, e ele confia, então, a cura nas mãos inoperantes dos homens, né? Num primeiro momento, então, ele confia o livramento nas mãos dos homens e ele confia, então, a cura agora nas mãos dos homens. E quando a gente lembra, lá no Salmo 146, de 3 a 5, vamos ver se eu tenho boa memória. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, nesse mesmo dia,
Sai-lhes o espírito nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Essa é uma lembrança para a gente. Não confieis em príncipe, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Estranhamente, a igreja hoje tem confiado em príncipe. Estranhamente. Mesmo depois de tudo que a palavra já falou conosco. Continuando. Hanani, então, deu aquela palavra. Hanani, profeta, ele, então, ficou no cárcere e no tronco. Passou o reinado de Asa, o seu filho começou a reinar no lugar. Quem era o filho dele? Josafá. No tempo em que Asa era rei, os três últimos anos do reinado de Asa, no reino de Israel, começou a reinar Acabe. Como eu disse, né, lembrei os irmãos, o símbolo de iniquidade. E aqui, naquele paralelo que a gente está fazendo, o símbolo do mundo. Ok. Acabe está reinando e Josafá começa a reinar em Judá. O versículo inicial que eu li, então, é que houve uma aliança entre Josafá e Acabe. Mas antes disso, a Bíblia traz um período antes dessa aliança, um período do reino de Josafá. E a menção do reino de Josafá era que ele tinha riquezas e glórias, e quem depois quiser ler, vai ler a partir do capítulo 17. Lê o capítulo 17 e vocês vão situar bem como que estava o reino de Judá. A Bíblia fala que ele tinha riquezas e glórias em abundância. Ele tinha um reino estável. E ele tinha um coração ousado em seguir os caminhos do Senhor. Da outra vez, eu lembrei os irmãos que o interesse de Josafá está na quarta geração, como eu havia dito, após Salomão. O reino de Davi, junto com o reino de Salomão, ele deu duas características quase que inigualáveis, que era um reino de vitória em guerras, com Davi, e também com grande ênfase para o louvor. Davi era um adorador. Em Josafá, em Salomão, desculpa, um reino de glória. Um reino como talvez não teve outro igual na terra. Essas duas características, então, a gente sabe que entre os judeus existe uma forte tradição, da tradição histórica, né, da tradição da oralidade, do ensino. Então, eles conseguem recitar e falar coisas, porque eles são ensinados assim, por muito tempo, de geração em geração. Chegou então a Josafá, quão grande era esse reino, tão glorioso era o reino de Salomão. E ele, inclusive, herdou a parte física, parte da glória daquele reino ainda estava de pé. O desejo do coração de Josafá, e ele tinha o coração íntegro para o Senhor também, como fala na Bíblia, um coração ousado em seguir os caminhos do Senhor. Ele queria, então, restaurar esse reino. E nesse desejo é que transcorre todo o período de reinado de Josafá, no interesse de restaurar o reino de Israel. Mas esse era o desejo dele, não era o propósito do Senhor. E, de novo, a gente está diante do verossímil. O verossímil vai ser uma barreira. Por quê? Porque ele vai tecer as alianças indevidas, mesmo sob a boa pretensão de fazer aquilo que pudesse ser a vontade do Senhor. E aonde que a gente pode falar que não era a vontade do Senhor? Então vamos lá, em 2
Segundo Crônicas 11, de 1 a 4. Quando o reino foi dividido, já no período do filho do rei Salomão, Roboão, a palavra do Senhor foi muito clara. Então vamos lá. Segundo Crônicas 11, de 1 a 4. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e de Benjamim 180.000 escolhidos destros para a guerra, para pelejar contra Israel, a fim de, guarda essa palavra, restituir o reino a Roboão. Porém, veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, não subireis. Terceira vez, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos. Cada um volte para sua casa, porque eu é quem fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, desistiram de subir contra Jeroboão. Do que eu aprendi, quando aparece um não do Senhor, uma primeira menção do não, até que sobre um assunto, até você deve discorrer aquele assunto até que venha um sim ou o não permaneça. Mas se o Senhor falou não, é não. Quando ele quiser que essa alteração, que haja uma alteração dessa situação, ele vai mover, segundo o propósito dele. Mas aí veio o desejo intenso do coração de Josafá. Lembra que era um coração ousado em seguir os caminhos do Senhor. E faz a primeira aliança indevida dele. Com quem? Com o mundo, com Acabe. Símbolo de iniquidade. Como dito na palavra, não bastasse os pecados cometidos por Jeroboão, Acabe excedeu. E aqui ele está representando o mundo. O Senhor tem o padrão, Cristo. O padrão de Deus é Cristo. O inimigo levantou um padrão, o mundo. E aqui, Josafá, esse homem, que tinha um coração ousado para seguir o Senhor, faz aliança com o mundo, com interesse em agradar o Senhor. E aí, como nosso irmão Mário sempre lembra, aí uma palavra para mim e para você. Cuidado com as ciladas. Nessa hora, era um ponto alto, né, aos olhos dos homens, era um momento oportuno, estrategicamente falando, porque o reino de Judá tinha riquezas, até os filisteus pagavam impostos para Josafá. Os árabes levavam presentes para Josafá. Ele era respeitado entre todos. Tinha glória, tinha um grande exército. Aliás, eu já tinha falado até os números do exército da outra vez. O exército dele agora excedia em muito ao dos reinos próximos. E então ele tinha um grande exército, tinha fama. Ele entendeu que era um momento estratégico para ele, então, reunificar a Israel, pensando que ele estava agradando o Senhor. E ele faz, então, a primeira aliança indevida com o mundo. Como eu disse e li, né, lá no início, em Crônicas 18, de 1 a 3. E a segunda aliança indevida de Josafá, ela vai aparecer em 2 Crônicas 20, 35 a 37. Tá, mas antes de nós lermos, desculpa, como que terminou essa primeira aliança? Ele fez aliança com Acabe, e como que é o fim, finaliza esse capítulo, o desfecho dessa aliança?
Antes, pode marcar aí que a gente vai ver. Mas vamos lá. Em 2 Crônicas 19, de 1 a 3, fala como que terminou essa aliança entre Josafá e Acabe. Josafá, rei de Judá. Acabe morreu na batalha. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Hanani, olha, esse Jeú é filho do profeta que o pai de Josafá prendeu no cárcere. Saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira por parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Ele tinha um depósito favorável diante do Senhor. O Senhor, então, perdoou. Apesar dele ter sido advertido, né? Devias tu ajudar, amar aqueles que aborrecem o Senhor. E aí, o discorrer do reinado de Josafá está escrito adiante, vale a pena ler. Mas lá no final, ele comete, então, o segundo erro de uma aliança com o mundo. E ele faz aliança agora não com Acabe, porque Acabe já tinha morrido, mas ele faz aliança com o filho de Acabe. E é onde a gente vai ler que eu tinha pedido. 2 Crônicas 20, 35 a 37. Depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. E fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras. E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Irmãos, essas obras elas não ficaram só no navio. A sequência da história mostra que outras obras foram destruídas. Obras de Josafá. Como dito, né, ele tinha um reino glorioso, ele recebia impostos até de inimigos, ele era respeitado, tinha um exército, ele havia feito muitas transformações do ponto de vista de estrutura no reino de Judá, coisas que, se a gente fosse, né, anacronicamente falar, uma modernidade urbana para o reino de Judá, e as obras dele foram destruídas. E como que a gente vê que não ficou, a destruição não ficou só nos navios? Vamos ler só para a gente entender, eu já estou finalizando, 2 Crônicas 21, de 11 a 14. Peraí, antes disso, 21, de 5 e 6. Era Jeroão da idade de 32 anos quando começou a reinar. Ele começou a reinar no lugar do pai dele, que era Josafá. E reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe. Porque a filha deste era sua mulher. Lembra-se que Josafá havia aparentado com Acabe e fez este o que era mal perante o Senhor. Ok. Então, no 11, né, a partir do versículo 11, mesmo capítulo 21, fala: também fez altos nos montes de Judá
e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria, e fez desgarrar Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andastes nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as suas possessões. Aqui, então, a gente pode entender que essa segunda aliança, esse segundo flertar de Josafá com o mundo, mesmo parecendo que era algo lícito, trouxe consequência danosa. As obras foram destruídas. E as obras não ficaram, então, só nos navios. O reino, que estava tão glorioso, que estava quase aproximando ao período de Salomão, ele, então, tem uma recaída no período do filho dele. Quer dizer, não passou nenhuma geração. Já no filho dele, a gente vê as obras de Josafá sendo desconstruídas. A primeira delas é que ele empreendeu uma luta contra a idolatria. E aqui a primeira coisa que ele faz, o filho dele, é praticar a idolatria. É desconstruir o trabalho que Josafá tinha construído. A Bíblia fala que Josafá ele mandou percorrer todo o território com príncipes, sacerdotes e levitas para ensinar a palavra. Autoridade, ensino e louvor. Ele distribuiu por todo o território dele. E aqui o filho dele vem e desmonta isso. Fruto de uma aliança com o mundo, do pai dele. Mas tecido sob um espectro de ser favorável para o Senhor. O interesse do coração dele era restaurar o reino de Josafá. Mas não era o que o Senhor queria. Não era o tempo e não era a estratégia a ser usada. Senhor, tem misericórdia de nós, nas nossas estratégias, com as nossas estratégias, com a igreja, de não fazer aliança com o mundo. De não aproximar do mundo, mesmo sob o pretexto de fazer algo para o Senhor. E aí, o fim de Jeroão, a Bíblia menciona tristemente, né? A síntese é: e morreu com terríveis agonias e foi sem deixar saudade de si. Eu não tinha até então ouvido outra menção a alguém. E foi sem deixar. Imagina, Júlio, você morrer, sua lápide. Júlio foi sem deixar saudade de si. Muito triste. Era um rei. Ele foi sem deixar saudade dele, face à iniquidade dele. Eu queria terminar então só com a leitura para representar essa questão, né, de aliança, num contexto diferente, mas que dá um entendimento parecido. Então vamos lá. O irmão Stephens, ele escreveu, né, no livro desse volume, e no trecho que ele fala sobre a cidade sem muros. Um dia, seu irmão Hanani voltou de Jerusalém com alguns outros de Judá e Neemias. E Neemias perguntou-lhe sobre o que estava acontecendo com o povo que lá estava. Foi-lhe dito que o povo que havia retornado do cativeiro e que ainda estava em Jerusalém passava por grandes dificuldades. Eles estavam em tribulação, aflição e desprezo. Depois que o remanescente havia retornado, haviam conseguido reconstruir o templo e reiniciar seu ministério. Contudo, a cidade ainda estava em ruínas. Os muros estavam destruídos e os portões queimados.
não havia qualquer tipo de proteção. O inimigo estava ao redor, podia vir de dia ou de noite para molestá-los, perturbá-los, atacá-los e fazer de sua vida uma constante tribulação. Eles estavam desprotegidos e a vida era muito difícil naquele lugar. Por causa disso, muitos daqueles que tinham voltado a Jerusalém já haviam retornado à terra do cativeiro. Felizmente, ainda haviam alguns que permaneciam lá, lutando para manter o nome de Deus, em uma terra estéril e em uma cidade sem muros. Entretanto, aquelas pessoas estavam em grande aflição e desprezo. Ao ouvir isso, Neemias foi profundamente tocado. Chorou, jejuou e orou perante o Deus dos céus. As notícias sobre Jerusalém chegaram para ele em novembro ou dezembro daquele ano. Neemias então orou por vários meses, esperando em Deus. Ele não se apressou em fazer coisa alguma por si próprio, mas buscou o Senhor. Ele orou a Deus e se ofereceu a ele. Foi somente em março ou abril do ano seguinte que Deus lhe abriu a porta. Ele estava servindo o rei em sua mesa, e quando ergueu o cálice, o rei percebeu que havia tristeza em seu semblante. O rei disse: "Por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, deve haver algo em teu coração." Neemias assustou-se com o fato do rei ter percebido algo em seu coração. Nesses casos, o rei poderia suspeitar que ele quisesse assassiná-lo. E isto seria algo muito sério. Anteriormente, Neemias nunca havia estado triste diante do rei, mas ele não conseguia mais conter-se, pois o encargo em seu coração era grande demais. Portanto, em silêncio, ele ergueu seu coração a Deus e orou. Ele disse ao rei: "Como posso estar feliz se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais ainda está em ruínas?" O rei então perguntou-lhe: "Que queres pedir-me?" Neemias pediu ao rei permissão para ir a Jerusalém, a edificar a cidade. A boa mão do Senhor estava sobre ele, pois fora-lhe dada permissão. Desse modo, o decreto real mencionado em Deuteronômio 9:25, em Daniel 9:25, se cumpriu e iniciou o tratamento especial de Deus com a cidade de Jerusalém e com o povo de Israel. Será que ao lermos esta história, sentimos o toque do Espírito Santo de que a mesma coisa está ocorrendo hoje? No presente, muitos crentes ainda estão na terra do cativeiro. Muitos crentes estão construindo suas casas e seus negócios. Embora adorem a Deus, eles o fazem a seu modo, da maneira que mais lhe agrada, tal como o sistema das sinagogas no passado. A realidade é que, mesmo em nossos dias, existe um grupo muito pequeno, um remanescente, que está disposto a deixar a Babilônia. A maioria permanece na confusão, não apenas a confusão do mundo, mas também a confusão do mundo cristão. Eles preferem ficar lá em vez de retornar à pureza e à simplicidade de Cristo Jesus, para serem edificados juntos sob o nome do Senhor. A realidade é que são poucos dentre o povo de Deus que tiveram revelação do sacerdócio santo e que estão dispostos a servir o Senhor de acordo com o dom e a graça que Deus lhes deu, em vez de permitir que uns poucos sirvam a Deus por todos. A realidade é que hoje em dia, o povo de Deus não está separado do mundo. Parece não haver nenhum muro separando o mundo da igreja. E por aqui, então, eu concluo. Se o Senhor permitir, a gente continua numa próxima ocasião, mas que essa palavra ela permaneça no nosso coração. Amém. O Senhor, ele coloque muros que nos separe, né? Separe a igreja do mundo. Senhor, nós entregamos essa palavra nas tuas mãos. Te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é viva, Senhor.
É ela quem nos fortalece, é ela quem nos ensina, Senhor. É ela quem nos encoraja, Pai. Senhor, nós te pedimos mesmo que o Senhor encontre entre nós, Senhor, aqueles que querem te agradar, Senhor, mas te servir com interesse de coração, Senhor. E ouvir tua voz, Senhor, e agir, Senhor, dentro dos teus desígnios, ó Pai. Livre de nós mesmos, Senhor. Livre das nossas estratégias, Senhor. E nos ajude, Senhor, a caminhar com fidelidade, Senhor, até o fim, para que nós sejamos encontrados em pé, Senhor, na tua presença. Esse é o nosso desejo, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.